Pois bem, queridos, vamos ler a Escritura. Marcos capítulo 16, eu peço que você acompanhe a leitura, e se você tiver a sua Bíblia, você pode ler com a gente. Diz assim o texto da Escritura Sagrada. Preste bem atenção. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Aqui está falando a respeito de Jesus, do embalsamamento de Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis. E saindo elas, fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Bem, vamos orar nesse instante? Nosso Pai, nosso Deus, no momento em que abrimos a Tua palavra, nós temos a certeza de que a Tua voz falará ao nosso coração, pois a Tua palavra foi preservada, foi inspirada para tal propósito, para falar conosco, pois Tu, Senhor, nos fala através dela, nos orienta, nos corrige, nos desafia, nos confronta, nos consola. Senhor, estamos à Tua total disposição. Fala conosco como Te apraz, da forma que Tu queres. Fala o que quiseres, pois nós queremos apenas ouvir a voz do nosso Senhor. Nos abençoa, dando-nos sabedoria a quem fala e a quem ouve. E que haja edificação mútua, todos possam ser edificados pela Tua palavra. Nós Te pedimos mais uma vez, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a mensagem da ressurreição de Jesus é a mensagem da esperança em tempos de desespero. Nós estamos vivendo dias de muito medo, de muito temor, de muitas incertezas. E não podemos negar que, hora ou outra, esse sentimento bate à porta do nosso coração. Nós não sabemos o que vem pela frente, tanto quanto a pandemia, tanto quanto a economia, e há outros assuntos que surgirão após a passagem desta enfermidade que tem acometido tantas pessoas no Brasil e no mundo. Na verdade, estamos diante de grandes e fortes incertezas. E a vida é repleta delas. Nós não podemos negar isso jamais. Por exemplo, quando nós esperamos um filho, aguardamos que ele venha com muita saúde, mas nós não sabemos o que vem pela frente. E quando a criança nasce, nós desejamos que ela cresça de maneira saudável, mas não sabemos o que vem pela frente. E quando nos tornamos adolescentes, nós queremos estudar,
para ter um bom futuro profissional, mas não sabemos o que vem pela frente. Quando nos tornamos jovens, queremos encontrar alguém para dividir a vida, mas não sabemos quem são as pessoas que estarão conosco no futuro, ou quem é a pessoa com quem nós nos casaremos, por exemplo. E se temos uma boa profissão, se temos estudo, nós não sabemos, por exemplo, se vamos ter um bom emprego. E se temos um bom emprego, não sabemos se teremos estabilidade nele. E alguns, então, ainda que tenham tudo isso, trabalharão, mas não sabem quando e como vão se aposentar e como será a velhice, se é que temos certeza que chegaremos até lá. Portanto, a vida é repleta de incertezas. Os discípulos estavam vivendo um momento de grande incerteza. Além dessas, naturais da vida, das quais eles já passaram, eles estavam vivendo uma que causava grande comoção em seus corações. Alguns deles haviam dedicado 3 anos de suas vidas a andar com Jesus, a seguir com ele. Bem, era comum em Israel que as pessoas dedicassem-se a ouvir os rabinos, os mestres da nação. Os rabis, eles eram muitas vezes amados pelas pessoas, seguidos pelas pessoas em seus discursos, mas Jesus era um mestre diferente. Jesus chamou para si 12 homens, os convocou para andar com eles, e foi muito claro em dizê-los assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu, que sou o filho de Deus, o filho do homem Deus, não tenho onde reclinar a cabeça. E disse mais para eles: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Alguns se aproximaram dele, dizendo assim: mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus foi muito objetivo em dizer assim: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos e depois segue-me. Aquele que disse assim: deixa pedir primeiro ao meu Pai permissão para te seguir. Pois bem, seguir a Jesus sempre foi uma atitude radical. Alguns desses homens tiveram que abandonar suas vidas, abandonar a pescaria, os seus trabalhos, para segui-lo, aprendendo dele em cada momento de suas vidas. Esses homens andaram com Jesus de barco. Esses homens viram Jesus, pelo menos por 2 vezes, multiplicar pão e peixe. Esses homens viram Jesus expelir demônios. Esses homens viram Jesus curar cegos, coxos, surdo-mudos. Viram Jesus ressuscitar um homem que já estava morto há 4 dias e o seu corpo fedia. Esses homens viram Jesus mandar o mar e o vento se acalmarem em meio a uma forte tempestade. Eles acompanharam todas as coisas e cada passo que Jesus dava, eles aprendiam com antecedência tudo o que iria acontecer. Inclusive quando Jesus já tinha sua fama espalhada por toda Jerusalém, capital religiosa, centro religioso da época, e Jesus chamou-os da Galileia e disse: vamos subir para Jerusalém, e lá eu serei açoitado, serei cuspido, maltratado e morto, mas não temam, porque eu ressuscitarei ao 3º dia. Alguns dos discípulos temeram naquele momento. Um deles foi Tomé, também chamado Dídimo, que no momento da ressurreição de Lázaro, ou antes da ressurreição, indo para Betânia, disse: nós iremos para lá e lá morreremos. Outro foi Pedro, que ao ouvir essa palavra de Jesus disse: Senhor, não faças isso a ti mesmo. Como alguém que tinha piedade de Jesus, mas na verdade Jesus tinha um claro propósito de morrer pelas nossas vidas, porque era através da sua morte ele alcançaria então o pagamento das dívidas do nosso pecado, compraria para nós, para si, as nossas vidas. Mas Pedro disse: Senhor, não faça isso contigo mesmo. Jesus então repreendeu, dizendo: arreda Satanás,
pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então eles andaram com Jesus, tiveram experiências maravilhosas, compartilharam das dores, do sofrimento de Jesus, quando o mestre estava no Getsêmani, e ali chorou e colocou ao lado os discípulos, dizendo: vigiem e orem, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, vigiem e orem. E por várias vezes Jesus os constrangeu, dizendo: nem por um pouco tempo conseguiste orar, de tão cansados que estavam os discípulos, não suportando toda aquele trabalho. Pois bem, queridos, é chegado o momento da crucificação do nosso Senhor. Pedro viu quando Jesus foi levado lá para dentro do pátio, e naquele lugar, pouco tempo antes, Pedro havia negado 3 vezes, como Jesus mesmo havia falado para ele, e chorou amargamente. Os outros apóstolos todos fugiram antes mesmo deste momento, ainda no jardim, ainda no Getsêmani. Apenas João e algumas mulheres estavam próximas a Jesus. Mesmo assim, não podiam chegar tão perto dele, por causa dos soldados que ali estavam. Os soldados o cuspiram, os soldados feriram o seu corpo, os soldados lançaram sortes das suas vestes, os soldados já haviam antes colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Jesus já estava há alguns dias sofrendo antes mesmo de ser levado para a sua crucificação. Até o próprio Pilatos lamentou a morte daquele homem por entender que ele era justo, que ele era inocente. Jesus não havia cometido crime algum. A verdade é que a turba, a multidão induzida pelos fariseus e pelos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, estavam com um firme propósito de matar o nosso Salvador. Jesus então, depois de ter passado por Pilatos, vai para Herodes. Herodes também não toma a decisão correta, manda de novo para Pilatos. Este homem atormentado, a sua esposa mesmo teve um sonho à noite a respeito disso. Mesmo assim, diante da força e do clamor da multidão, que preferiu a liberdade de um criminoso chamado Barrabás à liberdade de um justo chamado Jesus. Ele é levado para a cruz, seu corpo sofre ali todas as dores. Na cruz, ele fala por 7 vezes, algumas dessas frases são emblemáticas, todas elas são, mas algumas delas eu queria lembrar a vocês. Lá, ele mesmo salvou um homem que havia cometido crime, dizendo a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estou me referindo a um ladrão da cruz. Aquele ladrão que reconheceu que de fato estava ali por méritos próprios, mas que ao lado dele estava um homem inocente. O outro preferiu a zombaria. Jesus então disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, trazendo então salvação. Em meio ao seu sofrimento, ele não viveu momentos de autopiedade, nem de vitimização, nem de autocomiseração, porque na verdade ele estava ali sofrendo voluntariamente, conscientemente e obedientemente. Voluntariamente, porque ninguém poderia obrigá-lo a ir ali. Conscientemente, porque ele mesmo profetizou cada momento da sua morte. E obedientemente, porque o Pai o havia convocado para aquilo. E em amor, ele obedeceu ao Pai com um propósito firme, voluntário, de entregar-se por nós, conquistando a nossa salvação, nos tornando justos, nós que somos injustos. Ali então, o nosso mestre entrega a sua vida, seu corpo padece, seu espírito vai para Deus. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tiraram o corpo de Jesus e o sepultaram no sepulcro de um homem muito rico, chamado José de Arimateia.
O corpo de Jesus foi então colocado no sepulcro, embalsamado. Deveria passar então por outros processos ligados a esse embalsamar. Mas ao terceiro dia, como o texto nos diz, se você puder manter a sua Bíblia aberta, em Marcos capítulo 16, o texto nos diz que, tendo passado o sábado, Maria de Magdala, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Era comum esse cuidado com o corpo de quem havia morrido e era importante. Muito cedo, diz a Escritura, no primeiro dia da semana. Interessante lembrar, queridos, que foi num domingo. É por isso que a igreja cristã se reúne no domingo, porque esse dia passou a ser para nós muito importante. Ao despontar o sol, cedinho da manhã, elas foram ao túmulo. Enquanto se dirigiam ao caminho, diz o verso 3, elas conversavam umas com as outras, pensando: bem, nós estamos indo para lá, estamos levando todos os produtos, estamos indo cedinho, mas tem um desafio enorme diante de nós. É a pedra que fecha o sepulcro. Quem vai removê-la? Bem, meus irmãos, essa pergunta das mulheres parece ser uma pergunta lógica e simples. E na verdade o é. Mas ela traz em si mesma uma profunda consciência da limitação humana, mesmo sobre a morte. Da limitação, da falta de condição humana de resolver qualquer problema. Além de ser uma evidência extremamente histórica de que, de fato, não havia condição de burlar nada do que aconteceu e que cremos até hoje. De que a pedra foi removida de maneira miraculosa, milagrosa. Não foram as mulheres que fizeram isso, como alguns estudiosos da alta crítica tentam nos convencer de que o que aconteceu ali foi, na verdade, uma invenção, de que as mulheres ou outros discípulos roubaram o corpo de Jesus e começaram a inventar, segundo eles, que Jesus ressuscitou. Não. O texto nos deixa claro entender que as mulheres mesmo sabiam da limitação que tinham em remover aquela pedra. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, quando elas chegaram lá, a pedra já não estava no lugar que fechava o sepulcro. Pelo contrário, já havia sido removida. Era uma pedra muito grande. Então, quando elas viram, entraram logo no local e viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Vamos tentar entender essa ideia aqui. Era um anjo que estava ali. Ao lado direito, você deve lembrar sempre desse termo, né? O lado direito é o lado da companhia. Lembra que a Bíblia diz que Deus está, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, né? Nós acabamos de ler isso no Salmo 121. E que o próprio Cristo está à direita de Deus Pai. Não é só uma questão geográfica, não é só uma posição. Na verdade, a destra significa a destra da companhia, de quem está junto. Mostrando então que a ressurreição de Cristo foi uma ação
que teve inclusive participação angelical. Os anjos estavam ali. E os anjos são, na verdade, não seres autônomos, porém mensageiros e servos de Deus no propósito da segurança dos crentes e de todo o povo de Deus, e também para trazer mensagens importantes e valiosas. Pois bem, as vestiduras brancas mostram pureza e santidade. Era um anjo de Deus. Você deve lembrar bem que os anjos foram divididos em duas classes: os anjos, que permaneceram sendo chamados assim, e os anjos caídos, também conhecidos como demônios, que assim como Satanás, o adversário da igreja, um terço, uma parte grande dos anjos se afastaram de Deus e preferiram o caminho do mal. Aqui, quando o texto fala de branco, fala então dos anjos ou do anjo do Senhor que estava ali. E elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas não aguardavam encontrar o sepulcro aberto e o anjo ao lado direito. Mas ele disse para elas: não tenham medo. Vejam que é comum escutarmos da voz dos anjos do Senhor, das vozes dos anjos do Senhor, essa palavra: não temas, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus. Observe que ele não pergunta, ele afirma: buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Você já imaginou essa cena, meus irmãos? Já imaginaram, irmãos? Dentro do sepulcro, o local onde Jesus estava colocado vazio, um anjo ao lado direito, com as suas vestiduras brancas, certamente com formosura, com beleza, olhando e falando às mulheres: não tenham medo, olhem, testifiquem vocês com os seus próprios olhos, sejam testemunhas oculares do que está acontecendo aqui nesse momento. O corpo que fora colocado aqui, que vocês viram que estavam aqui, não está mais. Vocês vieram procurar Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, que foi crucificado, não está mais aqui. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem mais linda de toda a história da humanidade. A morte não deteu o nosso Salvador. O sepulcro escuro viu a luz acender naquela treva. A pedra enorme, que jamais poderia ser removida por um homem só, não estava mais no lugar. Porque Jesus é maior do que a força das rochas, porque Jesus é maior do que a força das trevas, porque Jesus é maior do que a força da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus é maior do que a morte. Jesus é mais forte do que todas as coisas. Por isso, queridos, o anjo disse: ele não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Observe que o próprio anjo traz a mensagem: confiem na palavra do Senhor. Confiem na palavra de Jesus. Ele havia dito antes da sua morte que os seus discípulos deveriam aguardá-lo na Galiléia, porque ele iria encontrá-los lá. Corram, avisem, informem a Pedro e aos demais discípulos. Ele ressuscitou.
e saindo elas, fugiram do sepulcro. Observe que o texto diz que elas não saíram como quem caminhava, né? Na verdade, o termo fugir aqui traz a ideia de que elas saíram correndo, de tão surpresas que estavam, possuídas de temor e de assombro. Observe aqui que essa assombração não é que elas tenham visto algo ruim, pelo contrário, é de alguém que viu algo surpreendentemente maravilhoso, algo terrivelmente maravilhoso, algo gloriosamente maravilhoso. Elas saíram e não disseram nada a ninguém. Havendo ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Jesus tinha um carinho especial pelas mulheres. Elas seriam certamente promotoras da mensagem da ressurreição de Cristo. Jesus fez questão de anunciar a elas. Observe que o texto nos diz, com detalhes, quem era aquela mulher. Era Maria de Magdala, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Ela agora era uma crente fiel, uma serva fiel. Ela partiu, foi anunciar aos companheiros de Jesus que estavam tristes e choravam. Observe o final do verso 10. Se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Tem um detalhe aqui importante no texto. A tradição judaica nos diz que, embora alguém tenha testemunhado algum fato, o testemunho não era aceito judicialmente ou num tribunal, o testemunho de qualquer pessoa. As mulheres, por exemplo, não podiam testemunhar em um tribunal. Os menores também não poderiam, testemunho de estrangeiros, entre outros. Os próprios discípulos tiveram dificuldade, este aqui, que se achavam tristes e choravam em acreditar na ressurreição de Jesus. O texto continua dizendo que depois Jesus se manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. Mas eles também não deram crédito. Possivelmente nós estamos falando aqui dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, um deles chamado Cleopas. No verso 14, o texto diz que quando estavam à mesa, os 11, Jesus censurou a incredulidade deles e a dureza do coração deles, porque não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Meus queridos e minhas queridas, eu quero trazer algumas aplicações importantes para as nossas vidas neste domingo que muitas pessoas celebram a Páscoa e fazem questão de relembrar o sofrimento de Jesus e a sua morte e ressurreição. Eu queria trazer algumas aplicações práticas breves para a nossa reflexão durante toda esta semana. Em primeiro lugar, lembrar a você que tudo o que aconteceu com o nosso Salvador não foi fruto do acaso, não foi culpa dos romanos ou nem culpa dos judeus, embora cada um deles tenha sua responsabilidade quanto ao que aconteceu ao nosso Salvador. Mas tudo o que aconteceu foi já pré-determinado por Deus. Não houve nada que tenha pego Deus de surpresa. Pelo contrário, tudo já foi programado antes mesmo das coisas acontecerem. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Portanto, desta forma, como aconteceu
foi a forma como Deus mesmo determinou nas profecias do Antigo Testamento que deveriam acontecer. Portanto, nada fugiu do controle de Deus. Você não deve, então, olhar para Jesus como se ele fosse uma vítima, um mártir. Oh, coitadinho de Jesus. Eu ouço até algumas pessoas dizerem assim: oh, Jesus não vai voltar não, porque se da primeira vez fizeram aquilo com ele, certamente se ele vier de novo, o povo vai fazer a mesma coisa. Ah, querido, que engano. Lamento dizer a você que o que aconteceu com Jesus não foi simplesmente fruto da maldade humana, daqueles que foram lá e o feriram. Na verdade, Jesus estava morrendo pelos nossos pecados. Aqueles homens foram coadjuvantes na história. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer a você é que Jesus poderia a qualquer momento ali, com uma só palavra, destruir todos aqueles homens. Portanto, Jesus não sofreu simplesmente porque não pôde se soltar. Jesus não desceu da cruz porque não tinha poder para fazê-lo. Mas Jesus permaneceu na cruz e foi até o final porque ele queria cumprir todo o sacrifício vicário, todo o sacrifício do Cordeiro, para sangrando poder lavar as nossas vidas dos nossos pecados. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a você que quando ele voltar, ele voltará em glória, e todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele vai voltar para encerrar, para consumar todas as coisas. Ele não vai voltar aqui para apelar para ninguém, olhem, aceite o que eu fiz. De jeito nenhum. Ele voltará como juiz. Isso é importante você entender. Outra coisa importante nós compreendermos é que tudo o que Jesus fez foi por amor. Todo o seu sacrifício, toda a sua morte, toda a sua dor, estava movido pelo sentimento mais precioso do mundo. Ele decidiu nos amar. Agora, esse amor de Jesus é um amor tão especial que não é um amor semelhante ao nosso, que é movido por interesses, ou por trocas, ou por afeições. Deixa eu explicar para você. Quando Jesus decidiu nos amar, ele não nos amou porque pensou, por exemplo, que nós poderíamos trazer alguma coisa de boa para ele, porque tudo pertence a ele, inclusive a nossa própria vida. Não há nada que nós acrescentemos a Deus quando nós decidimos segui-lo ou amá-lo. Nós não temos nada para oferecer a ele. Outra coisa é que ele não nos amou porque ele olhou para nós e disse assim: poxa, fulano é muito legal, é muito bonzinho, olha o comportamento dele, é excelente, então eu vou decidir ficar com ele. Não, até porque eu e você somos pecadores do mesmo jeito. Todos nós já mentimos, todos nós já adulteramos, quando olhamos para uma mulher ou para um homem com intenção impura. Já mentimos quando não contamos a verdade a alguém ou omitimos alguma coisa. Todos nós já roubamos quando filamos na escola ou assistimos a um DVD pirata ou até mesmo tiramos xerox de um livro sem a autorização do autor. Portanto, meus queridos, olhando para toda a lei, para os 10 mandamentos, nós podemos nos lembrar, por exemplo, de que muitas vezes nós já chamamos o nome de Deus sem nenhuma necessidade, de maneira vã e fútil, ou até mesmo já rimos de piadas com o nome de Deus. Ao olharmos para a lei, para os 10 mandamentos, a única coisa que nós percebemos é que somos pecadores. Portanto, quando ele decidiu morrer em nosso lugar, ele não fez isso pensando, fulano merece. Pelo contrário, ele olhou para nós e viu pecadores. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Se Jesus fosse olhar para os nossos méritos, ele imediatamente nos mandaria ao inferno. Mas ele decidiu nos amar. E por fim, o seu amor é incondicional. Ele não estabeleceu limites. Ele não faz acepção de pessoas.
Ele simplesmente nos amou, sendo nós quem somos. Voluntariamente se entregou por nós. Passo a passo que ele dava, foi para que nós pudéssemos ser salvos pela sua morte. Algumas outras lições trago para você com muita aplicabilidade e quero ser bem prático. Em primeiro lugar, ou em segundo lugar, lembrar a você que a ressurreição de Cristo é, na verdade, um anúncio de uma ressurreição gloriosa que nós também passaremos. A primeira delas, a primeira grande ressurreição, é quando nós saímos da morte para a vida. Nós que cremos em Jesus, recebemos uma nova vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vos deu vida. Nós ressuscitamos ali. Paulo diz, ressuscitamos com Cristo para buscar as coisas que são do alto, de cima, onde Cristo estará sentado à direita de Deus Pai. Nós já ressuscitamos, já temos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas há uma segunda ressurreição, porque este corpo que viu o pecado, a corrupção, precisa deixar a corruptibilidade, ou seja, esse corpo precisa voltar ao pó. Dessa forma nós passaremos pela morte. E por isso nós não precisamos temer a morte, por mais dura que seja, essa grande inimiga. Nós não devemos temê-la, porque é através da morte deste corpo que nós estaremos preparados para receber um novo corpo. A Bíblia diz que o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando nós morremos, o nosso espírito vai para Deus, o nosso corpo volta para o pó de onde veio. Nós viemos do barro. E no dia, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, o anjo vai soar a trombeta no grande dia, e nós receberemos um novo corpo, e o nosso espírito e o nosso corpo se encontrarão novamente. E aí nós nos apresentaremos diante de Deus e vamos viver a eternidade com um novo corpo, um corpo sem defeito nenhum. Nesse novo corpo nós não teremos lepra, AIDS, câncer, gripe, Covid. Nós não teremos absolutamente nenhuma enfermidade. O nosso corpo terá 100% de imunidade. Todas as vitaminas, todas as nossas taxas estarão regulares para a glória de Deus. Não teremos também choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando nós anunciamos a ressurreição de Cristo, nós estamos anunciando também que um dia nós ressuscitaremos para a glória de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que até o mar dará os seus mortos. Ou seja, pessoas que morreram no mar, cujos corpos nunca foram encontrados, seus corpos reaparecerão. Você já imaginou isso? E nós estaremos todos diante de Deus. Pergunto a você, você está preparado para morrer? Eu sei que a gente está falando sobre ressurreição. E essa pergunta talvez não tenha nada a ver, mas eu queria dizer a você que tem absolutamente tudo a ver. Você está preparado para morrer hoje? O apóstolo Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se eu viver, continuar vivendo, quero viver todos os dias para a glória de Cristo. E se eu morrer, eu estarei no lucro, porque já estou na presença de Deus. Quando um cristão morre, não é momento de tristeza, não é momento de dor, por mais que nós sintamos a saudade, a falta, isso é um problema nosso, e não um problema de quem já morreu, pois quem já morreu em Cristo Jesus, descansa das suas fadigas, as suas obras o acompanham, e são bem-aventurados,
porque morrem no Senhor. Meu querido e minha querida, hoje, no dia que celebramos a ressurreição de Cristo, eu pergunto para você: você está preparado para ressuscitar? Porque quando você ressuscitar, você vai comparecer diante de Deus e estará diante do grande juízo de Deus. E Deus julgará a sua vida, como julgará a minha vida. E o julgamento é simples e claro. Quem creu no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não creu está condenado. Eu queria nessa noite, querido, querida ouvinte, você que nos assiste agora, deixar você com essa pergunta na sua mente: você está preparado para comparecer diante de Deus no dia do grande julgamento, no dia do grande juízo? O que você vai dizer diante de Deus quando Ele perguntar como você viveu? Se você chegar lá e disser para Deus assim: eu vivi pagando meus impostos, eu fiz tudo certinho, certamente Deus vai te pegar em algum pecado. Da mesma forma, Ele vai me pegar em algum pecado. Ele vai pegar todos nós em algum pecado. A grande diferença é que naquele grande dia, quem crê em Jesus vai dizer: eu sou pecador sim, mas a minha sentença já foi paga pelo Cordeiro que foi morto e reviveu. A minha sentença, a minha dívida, a minha condenação foi extinta, porque Ele rasgou a cédula, o documento que constava contra mim, cravou na cruz e me libertou, e prevaleceu sobre principados e potestades, inclusive zombando do diabo publicamente, triunfando sobre eles. Esse é o nosso argumento naquele grande dia. Nós cremos em Jesus. Não, eu não sou perfeito, Senhor. Não, eu não sou bonzinho, Senhor. Não, Senhor, eu trago contra a minha vida lutas terríveis e tentações que eu não consegui vencer. Eu não sou bom para ti. Mas uma coisa eu te digo: eu te amo de todo o meu coração. Eu confio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho certeza absoluta que esse sacrifício é suficientemente capaz e eficaz de me garantir a vida eterna. Meu querido, hoje é dia de ressurreição. Você está pronto para ressuscitar? Você está pronto para comparecer diante de Deus? Eu espero que sim. E quando você comparecer, espero que você tenha consciência de fé para dizer: eu creio sim, Senhor, de todo o coração. Se porventura, como diz a canção do Estênio Márcios, o sonho, o anjo vier e apresentar a lista dos nossos pecados, nós poderemos argumentar como a canção diz: pois olhe lá para baixo, o meu nome está escrito, perdoado com tinta vermelha. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Creia em Jesus, confie em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, viva para a glória de Jesus, e certamente você estará todos os dias celebrando a Páscoa de Jesus. Aquele que passou da morte para a vida, também nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. Creia de todo o coração e você será salvo. Que Deus te abençoe. Eu vou orar pela sua vida. Querido Senhor, confiamos somente em Ti, descansamos somente em Ti, a nossa alma anseia somente por Ti. Neste dia, Senhor, que o nosso país, por conta das tradições, celebra a Páscoa, envolvida com tantos enfados, comida desse tipo ou daquele tipo, abstenção desta ou daquela outra coisa.
Alguns até, Senhor, aproveitam este dia para se embebedar, para pensar em tantas outras coisas. Nós queremos declarar, Senhor, que cremos todos os dias na Tua ressurreição, que celebramos sempre a Tua vitória sobre a morte. Obrigado pela Tua morte, obrigado pela Tua vinda, primeiramente. Obrigado pela Tua ressurreição, pela Tua ascensão e por estar, Jesus, assentado à direita do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós, lutando pelas nossas vidas, trabalhando diuturnamente, sem descansar, pelo nosso bem, pelo bem da nossa alma. Temos a certeza, Senhor, e aqui declaramos, que confiamos no retorno, ó Deus, do Teu Filho Jesus Cristo. Cremos que este dia já está determinado por Ti e que a hora se aproxima, a hora do retorno do nosso Salvador. E embora nós amemos e tenhamos prazer em muitas coisas que estão aqui, o nosso maior prazer vai ser viver a eternidade na Tua presença. Por isso cantamos: Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja. Nós ansiamos pelo Teu retorno, ó Deus, e queremos estar de pé no dia do Teu retorno, no dia do Filho do Homem, livres de toda preocupação, das orgias e da embriaguez deste mundo. Queremos nos encontrar sóbrios, confiantes diante da Tua presença, como aquelas virgens que tinham sempre azeite na mão, esperando a chegada do noivo. Nós aguardamos ansiosamente e vigilantemente o retorno do nosso Salvador. Vem, Senhor Jesus, vem sem demora. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem Jesus. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul
pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem crê está salvo, porque creu no unigênito Filho de Deus. Quem não crê está condenado, porque não creu no único Filho de Deus. A nossa oração é que você creia em Jesus, que você confie em Jesus e que você faça de Jesus a razão da sua vida, o seu universo, para a glória do nome do nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou impetrar a bênção apostólica e nós vamos cantar mais um cântico. Peço a você que não desligue, a gente está quase encerrando. Pai querido, Pai de amor, Pai de infinitas misericórdias e de maravilhosa graça, de Ti nós aproximamos mais uma vez através da oração, confiados na intercessão e na mediação de Jesus e na ação, no mover do Espírito Santo em nossos corações, para Te rogar, dá-nos uma semana maravilhosa na Tua presença, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda malignidade deste mundo. Livra-nos também de um coração frio, que não Te almeja e que não Te deseja. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Transforma-nos por inteiro. Dá-nos sabedoria para vivermos em meio a esta pandemia de maneira sábia e virtuosa. Protege, Deus, e livra de todo mal todos aqueles que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde. Também abençoa, Senhor, todos que estão trabalhando e que de alguma forma estão expondo suas vidas. Cuida, Deus, de maneira especial dos nossos idosos, das pessoas que estão com a imunidade baixa porque estão lutando contra doenças. Cuida, Deus, dos transplantados. Ó Deus, cuida de todas as pessoas. Ó Deus, mais uma vez, nós Te agradecemos pelos recursos que tem nos dado para que nós possamos nos aproximar das pessoas durante este período. Ó Deus, cuida também da economia do nosso país. Dá sabedoria àqueles que governam, a fim de que possamos ter dias menos calamitosos mais na frente. Ó Deus, não permite que as lutas políticas, ideológicas, por mais importantes que elas sejam, tome o lugar da serenidade, tome
o lugar daquilo que é mais precioso, que são as vidas humanas, em todos os aspectos. Te peço em nome de Jesus, tem misericórdia das pessoas que já têm seus problemas emocionais e que estão agora somatizando mais problemas ainda. Tem misericórdia. Dá-nos alegria, paz e contentamento em meio a tudo isso. Supre as necessidades daqueles que estão mais carentes. Te pedimos que não falte pão à mesa dos nossos patrícios brasileiros. Cuida também, Senhor, das pessoas nos outros países. Te pedimos a tua bênção, tua paz, e que tu fiques conosco, porque tu és o bem maior das nossas vidas. És tudo o que nós precisamos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém e amém.